As duas testemunhas do Apocalipse, olha o texto. Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, o que são 42 meses, tá? 3 anos e meio. 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros, sempre muito simbólico tudo, né? O que são oliveiras, duas oliveiras? O que são esses candeeiros, dois candeeiros? Por que dois? O que significa 1260 dias? Está vendo? É cheio de símbolos. E aí você fica se perguntando, quem é? Ele está dando algumas pistas já. Aí a gente vai caminhando. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Então vejam, sai fogo da boca das testemunhas. Eu não acredito que exista um ser humano capaz de interpretar esse texto, literalmente, dizendo que vai ter Moisés e Elias ou Enoque, seja lá quem, que vão vir aqui e que quando eles forem perseguidos, eles vão jogar fogo da boca para matar os inimigos. Não dá para fazer essa leitura, essa seria uma leitura infantil, quase uma história em quadrinhos. Se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova. Quem foi que fechou o céu? Que profeta, que homem orou para que não chovesse e não choveu? A gente sabe que Elias fez isso. Durante os dias em que profetizarem, tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Lembra de alguém? Converteu água em sangue? Está entendendo? É muito representativo, está apontando aqui claramente para Moisés e para Elias. Tem autoridade então também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. E a gente sabe que Moisés feriu a terra com flagelos. Então, dá uma olhada aí. Esse é só o começo da leitura. Versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, repare bem essa questão. Quando, porém, tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Somente quando concluírem a sua missão. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás é solto para perseguir. É muito interessante se você perceber esses paralelos. Quando eu leio um texto como esse, tudo que eu sei do Antigo Testamento, do Novo me vem à mente. Então essas coisas me ajudam muito como ferramentas hermenêuticas, porque ele está sendo dirigido a uma comunidade cristã que tinha as escrituras do Antigo Testamento, que tinham naquela oportunidade também os escritos do Novo, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Literalmente falando, não dá para entender que o Senhor foi crucificado em Sodoma e nem no Egito. Sabemos que ele foi crucificado em Jerusalém. Mas por que é que Jerusalém está sendo chamada de Sodoma e de Egito? É uma boa pergunta. Você tem que pensar, olha lá. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. A gente sabe que o seu Senhor foi crucificado em Jerusalém. E ele está chamando Jerusalém de espiritualmente Sodoma e Egito, dando a ideia aí de uma Jerusalém corrompida. Uma cidade condenada. O que aconteceu com Sodoma? Foi condenada. O que aconteceu com o Egito? Também condenado. O que está acontecendo com Jerusalém? Está tendo o mesmo destino. Por quê? Porque crucificou o Cristo. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio.
Agora 3 dias e meio. Não é mais 3 anos e meio, mas 3 dias e meio. Cadáver, 3 dias e meio, lembra de quem? Jesus. Não é? Não dá para lembrar de Jesus? Quanto tempo o corpo de Cristo ficou enterrado? 3 dias. Parece que o destino das testemunhas tem muito a ver com o destino do próprio Cristo. Há um paralelo. Cristo só é morto quando cumpre a missão. As testemunhas só são atacadas pela besta quando elas mesmas cumprem a missão. Ficam elas expostas como gente derrotada pelo mesmo período, digamos assim, tudo isso simbolicamente, pelo mesmo período que Cristo ficou derrotado. Então tem 3 dias e meio, ou 3 anos e meio, 3 anos e meio de tempo em que as testemunhas profetizam, é o ministério delas. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3 anos e meio. Quanto tempo Jesus ficou morto? 3 dias, e pode colocar meio aí se quiser, mas não precisa. A ideia é de que a semelhança de Cristo, as testemunhas têm 3 anos e meio para proclamar, são mortas, como Cristo foi morto, seu cadáver exposto sem ressurreição, 3 dias e meio, muito parecido com o que aconteceu com Jesus, mas depois dos 3 dias e meio, o que acontece com as testemunhas que foram mortas com esses cadáveres? Versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. As pessoas se alegraram por causa da morte de Jesus, meneavam a cabeça, zombavam, ridicularizavam. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, durante esse tempo em que elas estão como derrotadas. Porquanto estes 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Por fim, versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. Aconteceu mesmo com Jesus. Você está percebendo esse paralelo? A chave hermenêutica é a própria pessoa de Cristo e seu ministério. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio a eles grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. Ou seja, é o arrebatamento da igreja, não é? São ressuscitados e sobem. Subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. É o dia da manifestação dos filhos de Deus, como poderosos, como ressuscitados. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo atemorizadas e deram glória ao Deus do céu. Ou seja, é muito interessante. O que é que nós temos depois disso? A 7ª trombeta. Está entendendo a correlação aí? Bom, quem são as 2 testemunhas? Moisés e Elias, é claro que eles estão ali referidos. Eles são as 2 testemunhas, mas eles não são as 2 testemunhas em pessoa. Eles são as 2 testemunhas em termos de representação da lei, dos profetas, das escrituras sagradas, do legado da lei e dos profetas, apontando para Cristo, e das testemunhas de Cristo, que somos nós. Moisés e Elias foram instrumentos de Deus para transformar a água do rio em sangue, não foi mesmo? E fazer o céu parar de chover. Portanto, quando é dito que as 2 testemunhas realizaram esses sinais, claramente vem à nossa mente Moisés e Elias. Mas aí a gente tem que entender o significado disso. Embora o texto aponte para Moisés e para Elias, não existe uma expectativa de um retorno de Moisés em termos literais à terra. Na parábola do rico e do Lázaro, Lucas 16, a partir do versículo 28 até o 31, você vai ver o seguinte: o pedido do rico para Deus, ou ali representado na figura do pai Abraão, envia Moisés ou algum outro profeta para dar testemunho, a fim de que eles abram os olhos e não venham parar nesse lugar terrível. E a resposta do
pai Abraão é essa: eles têm Moisés e os profetas. Mas Moisés não está aqui, como é que a gente já tem? A gente tem através do testemunho deles, a gente tem através dos escritos, a gente tem através das escrituras, do legado deles. Eles já têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aí o rico retruca: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Moral da história: Jesus está ensinando que nós já temos a presença de Moisés e dos profetas aqui conosco, através das escrituras sagradas, através do seu testemunho, através do seu legado. Eles já estão presentes, eles não têm que vir. E ele diz: se não ouvem a Moisés e aos profetas, Moisés e a Elias, digamos assim, não vão ouvir, ainda que um morto ressuscite. Jesus está dizendo: não vou trazer ninguém do mundo dos mortos, ninguém do além para cá. Então essa esperança dispensacionalista de que um dia no futuro Deus vai enviar 2 ETs, porque eles já não são mais desse mundo, gente. 2 ETs, Moisés e Elias, para viver e testemunhar, encontram um problema enorme nas palavras de Jesus, que era exatamente isso que o rico estava pedindo: que alguém viesse do outro mundo, que viesse do além, que viesse do céu, que viesse alguma coisa fantástica para pregar, para que as pessoas viessem a se converter. E Jesus falou assim: eles já têm Moisés, eles já têm os profetas, eles não precisam de mais nada. Agora, eles têm Moisés e os profetas através de mim e de você, através daqueles que seguem o legado. Não pode ser Elias, por quê? Aquela profecia lá do Antigo Testamento, que antes do dia do Senhor, Deus enviaria o seu profeta Elias, já se cumpriu. Isso que eles esperam venham acontecer no final dos tempos, Jesus disse que aconteceu já. Mateus capítulo 11. Veja que na Bíblia, Elias é praticamente o pai de toda uma linhagem de profetas. Ele faz uma escola de profetas. Quem é o precursor dessa linhagem de profetas? Quem é que abre essa corrente nos dias do Antigo Testamento? É o profeta Elias. Tanto é que quando a gente fala da lei, o representante da lei, Moisés. Quando a gente fala um representante, alguém que pudesse tipificar os profetas, Elias. Moisés, Elias, representando exatamente a Bíblia do Antigo Testamento. Jesus chamava as escrituras sagradas de a lei e os profetas. E quem representa bem a lei? Moisés. Quem representa os profetas? Elias. Quando Jesus diz que João Batista é que cumpre a profecia da vinda de Elias, não é uma reencarnação, porque de fato nem Elias morreu, porque ele foi trasladado, aí os espíritos iam ter problema com isso, porque não temos como afirmar que Elias tenha morrido. Mas a ideia de que aquilo que começou, período profético, mais propriamente dito, com Elias, encerra-se, mais propriamente dito, com João Batista. Então, é João Batista, dos nascidos de mulher, o maior de todos, porque torna-se ele o precursor imediato da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, preparando o caminho do Senhor. Sabe que no catecismo é a última encarnação que está contando, não é? Então, tem um episódio que aconteceu depois da morte de João Batista. O aparecimento de quem? De Moisés e de Elias no Monte da Transfiguração. Segundo o raciocínio espírita, teria que ter aparecido quem? Se
João Batista é de fato a reencarnação de Elias, João Batista é que tinha que ter aparecido no Monte da Transfiguração. Mas como o Espiritismo está errado, e de fato não se trata de uma reencarnação, apenas ele encarnou o espírito profético, ele encarnou o legado profético, ele carregou toda aquela bagagem profética sobre si, o espírito da profecia estava sobre ele, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aliás, a única profecia de João Batista foi essa, hein? Não era um profeta de adivinhação, é um profeta de discernimento. Cristo, esse discernimento pelo Espírito, que Jesus Cristo é o Senhor. Quando ele viu Jesus, o Espírito testificou com o seu Espírito: este é o Cristo, esse é o Filho de Deus. É muito legal isso. Então essa foi a profecia dele, tá bom? Resolvido o problema espírita aí? Vamos lá então. Simbolismo do número 2. Deus criou quantos seres humanos? 2. Para desespero de alguns, só macho e fêmea. Aí acaba com a ideologia do gênero, né? No Éden, Adão e Eva. Eles representam o quê? Toda a humanidade. Interessante. O par perfeito, marido e mulher. Quantas árvores são mencionadas no jardim? Muitas foram criadas, mas quantas são mencionadas? 2 árvores. 2 são os querubins que protegem a entrada do jardim do Éden. Um casal de cada espécie entra na arca, promovendo o que? A preservação da espécie. 2 eras, a presente e a era vindoura. 2 é um número ligado ao testemunho da palavra de Deus, pois 2 são as tábuas da lei. 2 são os testamentos. 2 foram as alianças, os pactos. A lei e os profetas. Esses são os termos usados, é uma frase usada com referência às escrituras do Antigo Testamento, que testificam de Cristo. Examinai as escrituras porque elas testificam de mim. Jesus chamava as escrituras de a lei e dos profetas. O Antigo e o Novo Testamento compondo aquilo que conhecemos como as escrituras sagradas, a palavra de Deus. 2 ou 3 testemunhas, no mínimo 2, são necessárias para a confirmação de qualquer coisa. 2 vezes a palavra verdade para confirmar a autenticidade da palavra de Jesus. Em verdade vos digo. Por quê? Porque 2 precisam ser as testemunhas para comprovação de qualquer testemunho. Então, em verdade vos digo. Os 2 gumes da espada da verdade, que é a palavra de Deus. 2 fundamentos sobre os quais foi edificada a igreja, diz o apóstolo Paulo. A igreja que foi edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, do Antigo e do Novo Testamento, os 24 anciãos, 2 grupos de 12 anciãos, totalizando os 24 anciãos, e 2 espias foram os únicos que deram testemunho da verdade, Josué e Calebe. É muito legal isso, né? Para que um testemunho fosse válido, era necessário pelo menos 2 testemunhas. 2 é o número de Jesus, é a segunda pessoa da Trindade, não é? Jesus é o segundo Adão, isso aparece na Bíblia, não é? Jesus possui quantas naturezas? 2, uma humana e outra divina. 2 vindas de Cristo, primeira e segunda vinda. 2 estágios da missão de Jesus, morte e ressurreição, sofrimento e glória. 2 pombinhos para Deus como oferta pelo pecado. Um é para ser oferecido como oferta pelo pecado e o outro como oferta queimada. 2 bodes expiatórios representando o sacrifício de Cristo. Um era sacrificado, o outro era o bode emissário. Os 2 simbolizando a Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2 como suas testemunhas. Jesus disse que seus discípulos receberiam poder do Espírito para serem suas testemunhas, que também, o termo ali grego é mártires. 2 templos construídos para Deus e que foram destruídos e servem de figura de linguagem para o próprio Cristo, que é a sua igreja, que hoje é o templo de Deus. Veja que a menção do templo em Apocalipse capítulo 11
é uma alusão a Zacarias, capítulo 2, cujo significado profético aponta para a proteção de Deus para a sua igreja, que é o seu verdadeiro templo hoje em dia. Deus habita onde dois, pelo menos, estão reunidos em seu nome, não é? Dois ou mais. Duas condições para a salvação: arrependimento e fé. É necessário nascer da água e do Espírito. Mais uma vez o dois aparecendo. Do corpo de Jesus jorrou água e sangue. As duas oliveiras do livro de Zacarias, que eram Josué e Zorobabel, Zacarias 4. As duas oliveiras de Apocalipse, capítulo 11. Zacarias 4, quantas são as oliveiras? Duas. Ele chama as duas oliveiras. As duas oliveiras, então, de Apocalipse 11 são as duas testemunhas e também os dois castiçais, que sabemos serem referências simbólicas da igreja, pois o Apocalipse mesmo diz que os castiçais representam a igreja já no capítulo 1. A igreja de Cristo recebeu a missão de iluminar o mundo. Duas testemunhas do Egito diante de Faraó. Quem? Moisés e Arão. Reparar que as duas testemunhas de Apocalipse 11 são descritas num contexto do Egito e das pragas que ali caem sobre o Egito, não é? Dois anjos como testemunhas de Deus em Sodoma e Gomorra. Não foram dois os anjos que apareceram lá para testemunhar? Notar que o capítulo 11 de Apocalipse também faz menção a Sodoma. Aí você vai ligando todos os pontos e vai entendendo a representação simbólica, o significado de tudo isso. As bestas matam as duas testemunhas no capítulo 11, e como as duas testemunhas representam a igreja, vemos a besta perseguindo e matando os cristãos no capítulo 13. Um sinal de que Apocalipse capítulo 11 e Apocalipse capítulo 13 são textos paralelos que falam da morte de todas as testemunhas de Cristo, ou do martírio delas, que são descritas em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, como uma grande multidão de cristãos de todos os povos, tribos, línguas, e que procedem da grande tribulação, como é dito ali, onde foram mortas pela besta. Paulo diz que nós, os cristãos, ali no livro de Romanos, no capítulo 8, que nós somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. A ideia é que nós somos entregues à morte todo dia, ainda que não morramos todo dia. Ser cristão é seguir o crucificado, é seguir o rejeitado, e que esse mundo que rejeitou e perseguiu e odiou a Cristo tem a tendência de seguir odiando e perseguindo aqueles que são de Cristo, e que importa entrar no reino dos céus através de muitas tribulações. No mundo tereis aflições. Ser cristão é, de alguma maneira, identificar-se com aquele que foi rejeitado, e aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Você vai encontrar esses textos na Bíblia com bastante frequência, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Nem um fio da cabeça existe que não seja contado. Alfa e ômega, o princípio e o fim. Jesus é tudo isso. Quando a gente vê aquele versículo que fala que quando as duas testemunhas eram confrontadas, saía fogo da boca delas para destruir os adversários, entenda-se o que significa isso. Elas receberam uma proteção especial para profetizarem durante o período de 3 anos e meio. Jesus disse que a igreja estava sendo edificada sobre uma rocha e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, que ela seria bem-sucedida. Jeremias 5,14. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e este povo em lenha, eles serão consumidos. Deus falou isso para quem? Para Jeremias. Será que existe algum cristão capaz de entender
que essas palavras se cumpriram literalmente e que houve um período em que da boca do profeta Jeremias saiu fogo e consumiu o povo de Israel impenitente em lenha que foi queimada e consumida. Não, ninguém pode interpretar desse jeito. O apóstolo Paulo diz que nós, como igreja, somos o bom perfume de Cristo. É para interpretar isso literalmente? Cada convertido cristão, você passa perto dele, ele é perfumado. E depois que eu jogar bola, não chegue muito perto de mim. Você está entendendo? Depois de um dia de jornada, é melhor não abraçar muito. Se estiver muito suado. Isso não é para ser interpretado literalmente. Agora, o testemunho sim, do cristão. A vida do cristão como um bom perfume. Agora, é perfume de vida e perfume de morte. É bom perfume para salvação e perfume para condenação. Para aqueles que rejeitam, é condenação. Por quê? Porque eu me torno, pelo meu testemunho como cristão, eu me torno uma testemunha, uma oportunidade, porque não apenas com a minha boca, mas com o meu viver, eu falo de Cristo, como um profeta que se apresenta diante de uma pessoa. Isso é uma possibilidade enorme para a conversão dela, favorece a conversão dela, é um bom perfume para a salvação. Mas se ela rejeitar, essa mesma oportunidade volta-se contra ela como um testemunho no dia do juízo, que ela não vai calar, ela vai calar a boca dela. Ela vai dizer: eu não tive oportunidade. Teve sim, passou por você esses bons perfumes de Cristo e você fez pouco caso deles. Está entendendo? Como eles se tornam perfumes de morte, eles se tornam perfumes de juízo, como Moisés no Egito. Ele vai lá para libertar. A coisa não precisa ir para aquele outro lado de morte, mas acaba indo para o outro lado de morte porque o profeta é rejeitado. Então o apóstolo Paulo diz que nós, como igreja, somos o bom perfume. Então há na nossa pregação algo para a vida, mas há na nossa pregação algo que mata. Que coisa, né? Algo que condena. Jesus não veio para condenar ninguém, mas ele é luz que se manifesta. Se as pessoas rejeitam a luz, eles se autocondenam. Está entendendo? A lei e os profetas. Moisés representa a lei e Elias os profetas, a linhagem dos profetas. Jesus também referiu-se às escrituras sagradas nesse sentido. Ele disse: elas testificam de mim. A lei e os profetas testificavam dele. Eram o quê? Suas testemunhas. Quem é que aparece no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Examinai as escrituras, a lei e os profetas, porque elas são minhas testemunhas. Não cometeríamos nenhuma heresia em incluir as escrituras do Novo Testamento entre as escrituras sagradas. Concorda comigo? Nenhum problema, né? Pois elas, de maneira ainda mais forte do que o Antigo Testamento, testificam de Cristo. O apóstolo Paulo disse que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, dois grupos de testemunhas de Cristo, duas representações de lideranças espirituais do Novo e do Antigo Testamento, que são o alicerce da igreja e que, nesse espírito, estariam em foco a visão apocalíptica das duas testemunhas, bem como um pouco mais adiante, na menção que é feita lá no capítulo 13, você vai ver isso. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis o quê? Testemunhas. A igreja recebeu o legado de Moisés, dos profetas e dos apóstolos. O canto de vitória da igreja contra a besta é denominado o cântico de Moisés, servo de Deus. Então, o cântico que um dia nós vamos cantar é o cântico de Moisés, servo de Deus. Isso coloca a gente em conexão direta com Moisés. O Êxodo, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã estão intimamente relacionadas. Deus tem um só povo, de ambos os povos ele fez um, constituído sob o fundamento dos profetas do Antigo e dos apóstolos do Novo. Cristo enviou seus discípulos para dar testemunho de quanto? De 2 em 2. Também foram duas as testemunhas da ressurreição no caminho de Emaús. As duas testemunhas são descritas como as duas oliveiras e os dois candeeiros, versículo 4 do capítulo 11. Clara alusão à visão de Zacarias, que fala do candelabro de ouro e das duas oliveiras, cujo significado não é outro, senão nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito.
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, semeis o quê? Testemunhas, nem por força, nem por violência. Essa ideia do candelabro, das duas oliveiras que eram ali do passado, Zorobabel e Josué, e que agora somos nós, ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Somos suas testemunhas ou mártires. As testemunhas são mártires, ser-me-eis mártires, testemunhas, é o que diz Atos capítulo 1, versículo 8. A igreja é claramente descrita como candeeiro no início do livro de Apocalipse. Veja o versículo 12, capítulo 1, versículo 2. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. De fato, as 7 igrejas, os candeeiros. Jesus é descrito como a videira verdadeira e os seus seguidores como os ramos dessa árvore, João 15, e em Romanos capítulo 11, Paulo fala de uma única oliveira, da qual os ramos originais eram judeus, a princípio. Muitos deles foram cortados por causa da incredulidade, enxertados foram gentios pela fé, e formam ali essa oliveira que é o povo, a comunidade do povo de Deus. Temos aí então uma oliveira que é uma ilustração da igreja de Cristo, assim como também são os candeeiros. O ministério das duas testemunhas dura quanto tempo? 3 anos e meio, o que coincide com o tempo do ministério de Jesus aqui na terra. A ideia simbólica representa que a igreja vai ter esses 1000 anos, ou a igreja vai ter esses 3 anos e meio, vai ter o tempo suficiente para cumprir sua missão. Ela é protegida durante esse período porque Satanás é amarrado, assim como Cristo. As duas testemunhas têm o seu tempo determinado para o cumprimento cabal de sua missão. Jesus falava e repetidas vezes dizia que ainda não é chegada a minha hora. E o que ele queria dizer com isso? A minha hora de morrer, né? Ainda não é chegada a minha hora de me manifestar nesse mundo, porque a hora que eu me manifesto nesse mundo, eu praticamente morro. E foi quando ele ressuscitou a Lázaro que ele se manifestou de uma maneira mais poderosa do que qualquer outra. Entrou na semana derradeira. Chegou a hora, mas não antes que ele cumprisse cabalmente seu ministério. Não antes dos 3 anos e meio que durou seu ministério. As duas testemunhas têm também 3 anos e meio e é muito interessante. Do modo como aconteceu com Cristo, as duas testemunhas serão perseguidas e mortas, mas também de modo semelhante, elas ressuscitarão e subirão aos céus. E é interessante que Jesus ficou morto 3 dias e as duas testemunhas, os cadáveres delas ficam expostos 3 dias e meio. O paralelo é muito evidente. O texto de Apocalipse 11, versículo 7 diz: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, esse é o significado dos 3 anos e meio e esse é o significado do milênio. Satanás é preso durante os 1000 anos para não mais enganar as nações. Então é o período de 1000 anos em que a igreja, ou Cristo, tem de reinar, cumprir cabalmente, perfeitamente seu ministério. É isso, porque as portas do inferno não prevalecem, o fogo sai da boca, é o evangelho que vai fazendo o seu serviço e vai destruindo os inimigos e os adversários até que se complete os 1000 anos, até que se complete os 3 anos e meio. A besta vem quando se completa os 3 anos e meio, Satanás é solto por pouco tempo quando se completa os 1000 anos. Está vendo o paralelo aí? Jesus teve 3 anos e meio para cumprir seu ministério, a igreja, as duas testemunhas têm 3 anos e meio para cumprir seu ministério, a igreja tem o período necessário para cumprir a sua missão. É necessário que seja feito discípulos de todas as nações. Deus dá tempo suficiente, poder, nem por força, nem por violência, as duas oliveiras, mas pelo meu espírito, está tudo aí, é só uma questão de interpretação. Se quiser interpretar literalmente, vai ter absurdo de trazer do mundo do além 2 figuras que Jesus disse na parábola do rico e do Lázaro. Jamais ele vai mandar tirar do mundo dos mortos ou do além a Moisés, porque vocês já têm Moisés e vocês já têm os profetas. Não é isso que ele disse? Não vou trazer ninguém do mundo dos mortos para testemunhar. Vocês já têm Moisés. Moisés já está entre nós. Onde é que está Moisés? Jesus disse que já está. Aqui temos um pedacinho de Moisés em cada um de nós. E de Elias.
e o poder profético. É isso. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, ou seja, essas duas testemunhas cumprem cabalmente a sua missão, concluindo o seu testemunho. Isso nos faz lembrar de que, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5,18. E no mesmo livro lemos, também eu te digo, tu és Pedro, as portas do inferno vão prevalecer, Mateus 16,18, e Jesus também profetizou sobre o cumprimento bem sucedido do testemunho do Evangelho do Reino a todas as nações, quando ele disse o seguinte: e será pregado esse Evangelho do Reino para testemunha todas as nações, então, e só então, virá o fim. O fim somente virá após o cumprimento da missão da igreja. Apocalipse revela que a igreja será fiel em seu testemunho de Cristo ao mundo inteiro, pois já aponta profeticamente uma multidão de salvos de todos os povos, tribos, línguas e nações, uma multidão incontável. Assim como as duas testemunhas são milagrosamente protegidas até o cumprimento cabal de seu testemunho, assim também vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, que por diversas vezes no decorrer do seu ministério foi miraculosamente liberto, livre da morte, até que se cumprisse o seu ministério, até ele poder dizer: completei a carreira, guardei a fé. Ele não morre antes de completar a carreira. Eu digo para você, fiel testemunha de Cristo, você não vai morrer antes do tempo. Deus dá um tempo para você cumprir a sua missão. A igreja como um todo tem tempo para cumprir a sua missão, até eu completar a minha carreira. Eu não sou um objeto nas mãos da besta, do anticristo, do adversário, do inimigo, do ladrão, da doença, do mal. A minha vida está nas mãos de Deus. Eu tenho uma proteção especial para cumprir a minha missão, e só vou partir quando Deus entender que já cumpri a minha missão devidamente. Está entendido isso? Isso não é muito bom? Essa ideia aqui, a igreja tem o seu tempo, né? Assim também é com a igreja, que durante toda a sua história sofreu muitas perseguições. Não foram poucas as tentativas de destruir as escrituras, de se acabar com o cristianismo, mas o cristianismo tem sobrevivido a tudo e a todos e tem chegado até os nossos dias como a maior de todas as religiões da face da terra. Aquela pequena pedra, ela se choca contra as nações desse mundo e ela triunfa e enche toda a terra, como as águas cobrem o mar. Conhecimento da minha glória há de encher toda a terra, e isso tem cada vez mais sido realidade. Perceba na descrição do Apocalipse 11 que as testemunhas estão em território hostil, mas mesmo assim elas conseguem sobreviver o tempo suficiente para cumprirem a sua missão. À semelhança das duas testemunhas, os santos da igreja são descritos como sendo entregues à morte todo dia, sendo reputados como ovelhas para o matador, assim como é dito que a besta surge do abismo para pelejar e vencer e matar as duas testemunhas, no capítulo 11, versículo 7, assim também vemos acontecer com os santos da igreja. Capítulo 13, versículo 1, vi emergir do mar uma besta, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Capítulo 13, versículo 7, o mesmo que se dá com as duas testemunhas, se dá também com os santos. Veja o paralelo entre um texto e outro. Impressionante a semelhança entre os capítulos 11 e 13 de Apocalipse. Isso se dá por tratarem-se de textos paralelos que retratam a mesma cena, só que de ângulos diferentes, com figuras de linguagem diferentes, de modo criativo, para fortalecer a visão. O triunfo da besta é aparente, é temporário, a alegria deles durará pouco. Em breve Cristo vem para vencer, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte. Na vitória, as duas testemunhas ressuscitam, apesar de humildes, vestidas de panos de saco, sem a glória e a pompa desse mundo, por serem desprezadas e perseguidas desse mundo. Vemos que as duas testemunhas são mais que vencedoras em Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 11, versículos 11 e 12, Romanos 8, 37, mas estão identificadas com Cristo não apenas no seu sofrimento e morte, mas também na sua ressurreição e glória, na sua ascensão aos céus. A igreja primitiva, que sofreu tamanha oposição e perseguição, contemplando a morte dos apóstolos e de boa parte dos irmãos
em Cristo podia, portanto, entender muito bem esse texto, como também se referindo a ela, se identificando. Nós que morremos, nós que somos perseguidos, estamos tendo tempo para cumprir a nossa missão, a igreja triunfa e avança, e em breve Cristo virá e ressuscitaremos, estaremos para sempre com o Senhor. Ao Senhor seja a honra e a glória para sempre. Espero ter ajudado vocês a compreender o que significam as duas testemunhas do Apocalipse.